Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Eu quero nesta manhã desejar a você um bom dia, um excelente dia. Também faço menção nesta manhã, de uma forma muito especial, à PM, a nossa Polícia Militar, como capelão da PM, PMs de Cristo. Nós estamos juntos, então meu carinho, minha consideração, meu respeito à Polícia Militar. E que Deus esteja abençoando vocês, policiais, esteja ministrando no coração de vocês. Eu quero nesta manhã compartilhar com todos nós os Salmos de número 4. Quero fazer uma breve reflexão e que essa reflexão, meu desejo, minha oração é que essa reflexão seja importante para a sua vida, para o seu coração, para a minha vida e para o meu coração também. Salmos capítulo 4. Esses salmos, ele é bem conhecido, né? Muitos provavelmente já ouviram alguma meditação sobre ele, alguma pregação, provavelmente já leram várias vezes esse Salmo 4. Muitos já conhecem, o Salmos 4 é bem familiar para muitos de nós, né? Mas mesmo que ele seja familiar para você, eu quero que você fique atento para nossa fala desta manhã aqui. Deus tem uma palavra para você nesta manhã. Deus tem uma palavra ao seu coração. E eu peço que você assista, escute com muita atenção aquilo que nós vamos compartilhar desses Salmos, capítulo 4. Vamos ler então Salmos 4. E depois nós vamos considerá-lo, né? Salmos de número 4 diz assim: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? O Senhor levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, tu me fazes repousar seguro. Salmos de número 4. Meus irmãos, quando nós olhamos esse Salmo de número 4, normalmente nós já ouvimos ou escutamos alguma coisa nesse sentido, de que esse Salmos 4 é a oração da noite. E ele é denominado assim por muitos, porque no versículo 8, ele diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, tu me fazes repousar seguro. Por causa dessa frase, em paz me deito e logo pego no sono, acabou se denominando esses salmos como a oração da noite. Mas eu quero compartilhar esses salmos com você nesta manhã, iniciando no final dele e indo para o começo. Então eu quero ler com você o versículo 7 e 8 de novo. E através desse versículo 7 e 8, nós vamos então compartilhar todos esses salmos nesta manhã. Versículos 7 e 8. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Queridos irmãos, há 3 fatores aqui no versículo 7 e 8
há 3 valores, ou podemos chamar de 3 anseios, que todos nós, todas as pessoas buscam para conforto da sua vida. 3 fatores, 3 ou anseios, como você queira chamar, ou 3 valores que eu quero para a minha vida, que você quer para a sua vida, que todas as pessoas querem. Primeiro, alegria. Olha o versículo 7. Mais alegria me pusesse no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Quem que não quer alegria? E é interessante que o salmista diz que você pode ter alegria que vem de Deus, que é dado por Deus, ou você pode ter alegria que é dado pelas coisas deste mundo. E ele é mais específico aqui, ele fala de cereal e de vinho. Então imagina uma pessoa se alimentando, tomando vinho ou uma bebida mais forte e alegre por estar fazendo isso. Provavelmente o salmista está comparando essas 2 alegrias, de alguém que está alegre porque está tomando uma bebida forte, ou um vinho, uma outra bebida forte, e aquilo está alegrando o seu coração, e uma outra alegria que a pessoa não precisa disso, que é a vida de Deus. Mas uma das coisas que todos nós queremos é alegria. É ser alegre, é estar alegre. E é interessante que o salmista, ele diz assim, que mais alegria me pusesse no coração do que a alegria deles. Então o salmista diz que há uma alegria genuína, uma alegria verdadeira. E essa alegria verdadeira, genuína, não é a alegria falsificada ou a alegria artificial que as pessoas buscam nos prazeres da vida. O salmista diz que há uma alegria muito maior do que as alegrias que os prazeres da vida podem dar. E essa alegria verdadeira, genuína, não a artificial, essa alegria verdadeira, genuína, ela é dom de Deus, ela vem de Deus. Essa alegria verdadeira, genuína, ela está no coração. E a alegria verdadeira, genuína, ela é insuperável. Nenhuma outra alegria chegará perto desta alegria que Deus dá, que é a genuína verdadeira. Ela está no coração, ela já pertence ao seu coração. Ela não é produzida por alguma coisa que você precisa fazer para ter, porque ela foi dada por Deus. Eu não quero me estender muito nisso, quero que você pense primeiro nesse fato, de que nós ansiamos por alegria. O outro valor, o outro anseio que nós queremos para ter conforto é paz. Olha o versículo 8, a primeira parte. Em paz me deito e logo pego no sono. Quem não quer ter paz, né? Quem não busca paz? E tem muita gente que está tão atribulado, tão cheio de lutas, com a cabeça quente, que ela gostaria de um pouquinho de paz. Ela está numa fase da vida dela que um pouquinho de paz já é suficiente. Ela já se alegra, mas todos nós queremos paz. E há uma terceiro, como nós falamos, há um terceiro valor, um anseio aqui também, que é segurança. Segurança. É tão ruim quando a gente vive com aquela insegurança, aquela percepção de que as coisas não estão bem, que de uma hora ou outra a coisa vai explodir, vai se estourar. Então a gente fica incomodado porque não está seguro. Parece que está aquele sentimento que tem alguma coisa acompanhando a gente e que vai desestabilizar a vida da gente.
Olha o que diz o final do verso 8. Vou ler de novo todo o verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Então nós queremos segurança. Esses 3 anseios, ou 3 valores que nós queremos para conforto de nossas vidas, que é alegria, que é paz e que é segurança, contribui com algo importante na vida da gente. De novo o versículo 8, ó. Em paz me deito e logo pego no sono. Em outras palavras, aquelas pessoas que têm esses valores, deitam e logo pega no sono. Aí então nós encontramos um outro problema, que muitas vezes nós temos insônia. A gente deita com a cabeça quente, não consegue dormir e fica aqueles pensamentos borbulhando na gente, e a gente vira de um lado, vira do outro e não consegue dormir. Porque falta alegria, porque falta paz e porque falta segurança. A gente tem dificuldade para dormir. E o salmista está dizendo: em paz me deito e logo, risque na sua Bíblia aí se você quiser, logo pego no sono. Quantas pessoas, talvez você teve essa experiência, e eu tenho também, né? A gente vira de um lado, vira do outro, nós não pegamos logo no sono, demoramos, porque está faltando muitas vezes alegria, paz e segurança. Bem, mas quando a gente lê o versículo 7 e 8, pode acontecer de você ter algumas reações internas muito naturais, muito natural, né, na sua vida. Quando você lê, quando você está assim tão cheio de sofrimento, cheio de tribulações, cheio de lutas na sua vida, e você lê o versículo 7 e 8, você pode ter algumas dessas reações que eu vou mencionar aqui, ou outras que eu não soube definir na minha preparação. Mas uma das coisas que pode acontecer com você é: gostaria tanto de experimentar essa realidade. Você lê o versículo 7 e 8 e diz assim: puxa vida, não é o que eu vivo isso. Eu gostaria de viver o que está no versículo 7 e 8, mas eu não consigo. Talvez a sua reação seja uma outra, tipo assim: isso que está no 7 e 8, não, isso é utopia. Eu não conheço ninguém que experimentou isso. Em outras palavras, todas as pessoas que você conhece não têm a alegria genuína, não têm paz e não têm segurança, ou não têm uma dessas coisas. Por isso não consegue deitar e logo pegar no sono. E você diz: não, isso não é verdade, porque eu não conheço ninguém. Todas as pessoas que eu conheço não conseguem deitar e logo pegar no sono. Talvez a sua reação ao ler o versículo 7 e 8 venha a ser mais ou menos essa: eu acho que nós só vamos experimentar o que fala nesse texto da palavra de Deus lá na eternidade. Só vamos experimentar esta realidade, estas afirmações que estão no versículo 7 e 8, quando nós estivermos lá na eternidade junto com o Senhor Jesus Cristo. Porque nessa terra, como anda esse mundo, a nossa sociedade, nós não vamos experimentar o versículo 7 e 8 em nossas vidas.
Talvez você tenha uma outra reação, mais ou menos essa. Isso aqui, versículo 7 e 8, só Davi experimentou. Só Davi, mais ninguém. Afinal, ele era rei. Porque essa aqui é uma oração de Davi. Afinal, ele era rei, morava no palácio, estava cercado do bom e do melhor, tinham pessoas para servi-lo, vivia de forma de muito conforto. Então, isso aqui é uma realidade para o rei Davi. Muitos historiadores colocam como fundo histórico do Salmo 4 uma rebelião que o filho dele, Absalão, liderou contra o rei Davi. E quando o rei Davi descobriu que Salomão liderava um grupo, estava pronto para entrar no palácio e tomar o palácio, Davi, com medo de morrer ou para salvar a sua própria vida, ele foge. Então, de uma hora para outra, ele não está mais no palácio, de uma hora para outra, perde todo o conforto que ele tem que viver escondido no deserto, morando nos buracos ali da vida, perdendo o conforto do palácio. E ele escreve esse salmo nessa condição. Imagina Davi sendo traído pelo filho, o filho querendo matá-lo, criando uma rebelião no próprio palácio, e agora tendo que fugir do filho para proteger a própria vida, não só dele, mas da sua família, por causa do filho que quer matá-lo. Em resumo, os historiadores colocam o Salmo 4 nesse contexto histórico. Então é alguém passando luta, é alguém que não tem mais o conforto da vida, é alguém que está lutando para proteger a sua própria vida e aqueles que estão ao seu lado. É alguém que agora está no deserto, dormindo ao relento, tentando se esconder. Mas esse é o contexto histórico desses salmos. Mas a pergunta que nós precisamos fazer no texto, que eu e você, ao lermos o versículo 7 e 8, precisamos fazer, é mais ou menos essa. Apesar dos nossos sofrimentos, apesar das nossas dificuldades, como experimentar as verdades contidas no versículo 7 e 8? Passamos lutas, eu e você sofremos, eu e você temos preocupações em nossas vidas. Então, como, mesmo em meio às lutas, aos sofrimentos da vida, como nós podemos experimentar as verdades do versículo 7 e 8? Lembrando que as verdades do versículo 7 e 8 são 3: alegria, paz e segurança. Para contextualizar bem a nossa situação, diante da situação que nós estamos nesse momento, é possível experimentar alegria genuína, não alegria produzida, artificial. É possível experimentar alegria, paz e segurança nessa situação que nós vivemos? Ou podemos colocar a pergunta também de uma outra forma, mas bem semelhante à primeira: é possível experimentar as bênçãos contidas nos versículos 7 e 8? E é isso que eu quero então compartilhar com você. Como experimentar? Não é nenhuma receita que eu vou dar, dicas de receita, não é nesse sentido. Mas assim, são verdades que nós vamos levantar aqui no Salmos 4, que vai nos ajudar a entender o versículo 7 e 8, e ao mesmo tempo vai a gente observando na nossa vida algumas verdades desses salmos, nós experimentaremos
a alegria, a paz e a segurança. Então a primeira coisa que os Salmos nos ensina para a gente experimentar alegria, paz e segurança é que nós precisamos cultivar uma vida de oração com o propósito de relacionamento com Deus. Nós temos muitas vezes orado, mas a pergunta é: a sua oração é feita, é cultivada para um relacionamento com Deus? Ou a sua oração é uma espécie de lista, como diz o meu amigo Jader, lá do Rio de Janeiro, uma lista de supermercado? Ou você vive uma vida de comunhão com Deus? Então, aonde você está, você ora. Se você faz caminhada, você ora. Se você está dirigindo, você ora. Se você está esperando no médico para ser atendido, você vive ali vida de oração. Isto é, a vida de oração sua, ela caminha com você. Isto é, a oração respirar na sua vida, da mesma forma que você naturalmente respira buscando ar, você também naturalmente ora. Só fazer um parênteses aqui bem rápido. Provavelmente, se for da vontade do nosso Deus, domingo de manhã nós estaremos aqui falando um pouquinho sobre oração, provavelmente nessa linha de oração como respirar nosso, o respirar da alma. O versículo 1 diz: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. E você vai perceber essa ideia de orar em outras partes do versículo desse Salmos 4. Olha, por exemplo, o final do versículo 3. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Versículo 5, no finalzinho. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. E perceba que para Davi, orar é uma coisa tão natural que quando ele ora, ele fala com Deus como tivesse face a face, né? Desculpa a expressão que eu vou usar, cara a cara. Então a oração para Davi não é algo que acontece na vida dele. Nas horas de angústia, nas horas de tristeza, nas horas de alegrias, em qualquer momento ele está orando. Em qualquer situação ele está orando. E perceba que ele não deixa de falar aqui que ele está angustiado. E angústia, qual é a expressão de angústia aqui? A angústia é algo que vai te apertando, que vai te sufocando. Ele está dizendo: Senhor, na angústia o Senhor alivia, o Senhor solta as amarras. O Senhor tem me aliviado desses apertos quando eu estou na angústia. Mas é alguém que vive uma vida de oração, por isso ele pode falar: ó Senhor, o Senhor não está me ouvindo. Senhor, o Senhor não está ministrando a minha vida, porque ele tem essa vida com Deus. Então guarde isso, cultivar uma vida de oração com um propósito de relacionamento. Segundo, não seguir o caminho da maioria. Não siga o caminho da maioria, porque a maioria das pessoas, não quero te ofender, por favor, mas a maioria das pessoas não estão querendo vida com Deus. Usa Deus para os benefícios pessoais. Querem Deus como se fosse um mordomo, um empregado para fazer o que ela quer. Quando buscam Deus é para isso. Mas olha o verso 2. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Esse vocativo homens, ou ele está falando de uma forma geral, para todas as pessoas que não vivem uma vida com Deus, ou ele está falando para aquelas pessoas que aceitaram a rebelião liderada por Absalão, e eram pessoas notáveis, pessoas importantes do palácio, e ele está dizendo: olha, vocês estão em caminhos errados.
E quantas vezes os caminhos errados que nós tomamos vai desembocar lá na dificuldade do sono, como diz o versículo 8. Quantas vezes os caminhos errados que nós tomamos vai tirar a alegria genuína, vai tirar a paz e vai tirar a segurança. Observe que ele fala que as pessoas amam a vaidade. Quantas opções de vida você fez que eram vãs, que eram vazias, mas que você não aceitava conselho de ninguém, porque era aquilo que você queria, e você correu atrás de coisas vãs, de coisas vazias, e depois de 3, 4, 5 anos, você percebe que aquilo só trouxe desgosto, desilusão, mesmo que naquele momento específico, naquela horinha, naquele momento você teve uma alegria artificial, porque amaram coisas vãs. Se Davi está usando esse vocativo, dizendo para os homens que eram do palácio, que aceitaram ser liderado por Absalão, está dizendo: ó, vocês estão buscando coisas vazias na vida de vocês. Mas quantos de nós buscamos? Mas ele fala ainda que vivem na mentira. Ele diz: e amareis a vaidade e buscareis a mentira. Quantas pessoas estão enganando para si mesmas por causa de opções na vida, com aquele lema: nós temos que ser felizes, nós precisamos buscar a nossa felicidade, precisamos ser felizes, e nós então acabamos decidindo aquilo que nós queremos para poucos momentos de nossa vida, porque nós não pensamos a longo prazo. E aí então a gente vai deitar na cama e não vai dormir logo, porque não haverá mais felicidade, não haverá mais paz e não haverá mais segurança. Quantos estão hoje? Quantos estão hoje nessa infelicidade? Porque amaram vaidade, porque viveram mentiras. A terceira verdade que esse texto fala para nós é que nós sempre precisamos lembrar de quem nós somos em Deus. Olha o versículo 3. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. Perceba que Davi está refletindo em toda aquela situação que ele teve que fugir por causa dessa rebelião que Absalão liderou contra ele, e pessoas foram lideradas por Absalão, talvez porque receberam promessas vãs. E agora Davi diz: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. Quem você é, meu irmão, minha irmã? Quem você é? Você é filho e filha de Deus. Você é salva, redimida no sangue do Cordeiro. E isso não sai, não tira. Ninguém pode tirar isso, porque está no seu coração, na sua alma. E o que define a sua vida, e o que precisa definir a sua vida, é quem você é em Jesus Cristo. Por isso que Davi fala, ele sabe que ele é o rei. Ele não deixou de ser rei porque teve que fugir do palácio. Ser rei era uma condição do coração e da alma, porque Deus disse que ele seria rei. E que por mais que as pessoas fizessem algo para desmerecer isso dele, não ia conseguir, porque foi Deus que colocou como rei.
E se Deus colocou como rei, ninguém poderia destroná-lo. E ele ser rei não estava ligado ao palácio, mas estava ligado a ele com Deus. Por isso que ele fala: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. Isto é, Deus, ele separa para si os que são deles. Pessoas te acusam. Você se sente acusado no seu coração porque alguma coisa errada você fez no passado. Mas não se esqueça que Deus não te vê por essas acusações, porque Deus te vê como como filho dele, como filha dele. Deus te vê como alguém salvo, lavado no sangue do Cordeiro. E eu acho interessante isso, que ele fala que a pessoa que é separada para Deus, que é distinta para Deus, ela é a pessoa piedosa, ela vive com piedade, ela vive piedosamente. Isto é, a pessoa separada por Deus faz o que é certo no momento presente e não se preocupa com o futuro. Há muitas pessoas que talvez por causa das lutas, das dificuldades da vida, têm questionado: vale a pena ser cristão? Vale a pena servir a Deus? Vale a pena amar a Deus? Olha quantas lutas eu estou passando. Olha quantas dificuldades eu tenho. Vale a pena? Quantas pessoas estão pensando, estão com essa pergunta no seu coração: vale a pena? E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, faça o que é certo no presente, não se preocupe com o futuro, faça o que é certo no presente. E o que fazer o que é certo no presente? É amar a Deus, é servir a Deus, é viver piedosamente, porque é isso que vai fazer com que você à noite deite na sua cama e você vai pegar no sono. Faça o que é certo. É isso que Davi está dizendo para mim e para você aqui, que a palavra está dizendo: não ame a mentira, não ame a vaidade, não viva a mentira. Continue amando a Deus, continue servindo a Deus, continue fazendo o que é certo e não se preocupe com o futuro. Quarta verdade desses salmos para nós, para mim e para você: tome decisões depois de refletir bastante. Tome decisões depois de refletir bastante. Não tome decisões com a cabeça quente. Versículo 4, que é bem conhecido nosso, diz assim: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Sabe aquela história? Conte até 10. Quantas vezes nós sofremos porque lá no passado tomamos decisões precipitadas, não consultamos o travesseiro, como diz aqui. A questão não é de ficar irado, a questão não é de ficar nervoso. Quantas vezes nós ficamos, sim. Muitas vezes nós queremos sair chutando tudo. Mas a questão é: não tome decisões sem refletir bastante. A quinta verdade que nós temos nesses salmos aqui: cultue e adore ao Senhor sempre. Versículo 5:
ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Talvez para mim e para você, quando a gente lê ofereceis sacrifícios de justiça, talvez para a gente não faz tanto sentido. Porque Davi está falando de cultuar ao Senhor, e naquela época cultuava-se ao Senhor. Uma das formas mais comuns era sacrificar animais para perdão dos pecados. Por isso ele fala, oferecer sacrifício de justiça. Jesus foi o nosso cordeiro, ele se sacrificou por nós. Então nós não precisamos sacrificar mais nada. Todo sacrifício perfeito e eterno foi feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós estamos atualizando aqui, dizendo que Deus está chamando você e a mim para cultuá-lo sempre, para adorá-lo sempre. Isto é, viva uma vida de culto a Deus, faça da sua vida culto, adoração ao Senhor. Eu creio, irmãos, que Deus muitas vezes permite algumas coisas. Eu creio que Deus permitiu essa pandemia. Não quero ser reducionista, mas eu creio que Deus permitiu essa pandemia para a gente entender que cultuar ao Senhor não é somente vir ao templo. Lógico que vir ao templo também mas não é somente vir ao templo. Nós precisamos viver uma vida de culto a Deus. Tudo que você faz precisa ser de adoração, de cultuar ao Senhor. Absolutamente tudo. Você vai lavar louça, cultue ao Senhor ali lavando louça. Você vai limpar a casa, cultue ao Senhor limpando a casa. Você vai cortar a grama da frente da sua casa, cultue ao Senhor cortando a grama. Você vai lavar o carro, cultue ao Senhor lavando o seu carro. Não importa o ano que seu carro tenha, mas cultue ao Senhor. Você vai fazer caminhada, cultue ao Senhor fazendo caminhada. Você vai no mercado, cultue ao Senhor indo no mercado, nem que seja para comprar coisinhas pequenas, que o seu dinheiro não dá para comprar tanta coisa, mas você vai comprar uma coisinha ou outra. Não vá com revolta, não vá xingando, não vá reclamando da sociedade, não vá reclamando do governo, não vá reclamando de decisões. Cultue ao Senhor. Viva uma vida cultuando ao Senhor. Adore ao Senhor constantemente. Seja o altar de Deus. Seja você o altar de Deus. Nós muitas vezes estou aqui diante do templo e eu faço a live aqui. Eu acho que é um pouco mais fácil, né? Mas normalmente chamam essa frente de altar, né? E não sou nada contra chamar isso aqui de altar. Cada um, e não é isso que vai definir a minha vida com Deus, né? Eu vejo gente criticando, mas eu diria que o altar de Deus é a sua vida. Faça da sua vida o altar de Deus. Faça do seu corpo o altar de Deus. Faça da sua vida local de adoração. Última verdade para nós nesse texto. Última verdade. Viva debaixo da bênção de Deus. Versículo 6. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Também, essa é outra frase aqui: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Talvez para nós, quando você lê assim, parece que não faz tanto sentido. Provavelmente, como Davi está nessa fuga, tentando proteger a sua vida contra a revolta de Absalão e da sua família, provavelmente a pergunta é: mas e agora? Um dia a gente vai ver o bem de volta? Um dia a gente vai conhecer de novo o bem? Então essa é a pergunta. Por isso que ele diz: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Essa frase, levanta sobre nós a luz do teu rosto, tem a ver com a bênção araônica, ou com a bênção sacerdotal,
que está lá em Números, capítulo 6. Números, capítulo 6. Talvez você não possa abrir a sua Bíblia aí agora, mas guarde na sua mente esse texto. E depois você vai lá e abre. Números, capítulo 6. Tem lá no final do capítulo 6, versículo 22 até o 27, a bênção araônica, ou a bênção sacerdotal. Eu confesso, irmãos, que eu tento decorar essa bênção, às vezes eu consigo, e na maioria das vezes eu não consigo decorar essa bênção, eu não sei o que acontece. Então eu tenho que ficar citando frase por frase, até eu estar seguro nela para eu mencionar sem ler. Mas o que tem de especial a bênção, seja a araônica ou a bênção depois a apostólica que vem com o apóstolo Paulo? Deus manda o sacerdote abençoar o povo. Todas as vezes que o povo reúne em solenidade, em culto, Deus fala que o povo tem que ser despedido com a bênção de Arão, ou a bênção sacerdotal, ou a bênção araônica. E aí tem a bênção essa, que você provavelmente conhece: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre si. A palavra resplandecer, luz. E tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E olha o que diz no versículo final, versículo 27, após Deus orientar que o povo teria que sempre receber essa bênção do sacerdote. Assim, porão, risque na sua Bíblia aí, porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então, a bênção, seja ela araônica, sacerdotal ou apostólica, é dizer para o povo de Deus: o nome de Deus está sobre você. Há alguma coisa que acompanha a sua vida. Há alguma coisa que acompanha a sua vida, que as pessoas não veem, mas você sabe. Há algo que acompanha a sua vida, que ninguém vê, mas você sabe, pela fé, que é a bênção de Deus. A bênção de Deus acompanha a sua vida. Nós podemos ficar horas compartilhando essas verdades todas que nós mencionamos. Mencionamos 6 verdades. 6 verdades. Cultuar uma vida de oração, não seguir o caminho das pessoas em geral, não seguir. Lembrar sempre de quem você é. Tomar decisões depois de refletir bastante. Cultuar e adorar ao Senhor sempre e viver debaixo da bênção de Deus. Quando nós aplicamos essas verdades que estão aqui, qual vai ser a consequência disso? Alegria genuína, paz no coração e segurança. É um desafio para mim e para você. E eu convido você, durante todo esse dia, deixar esses salmos falar a sua vida, o seu coração. Valendo, leia com calma agora cedo. Meio-dia, logo após o almoço, leia de novo com calma. Leia à noite, deixe esse texto ir falando no seu coração. Amém? Vamos orar então. Nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, porque há o Salmos 4, a tua palavra, para a gente ler e meditar. Te agradecemos, porque nós temos o Senhor Jesus Cristo, o nosso intercessor, o nosso Cordeiro, providenciado pelo Senhor para nossas vidas. Te louvamos, porque sobre nós habita a tua bênção sobre a nossa vida. Te louvamos por isso, Pai.
Ser com os nossos irmãos, com as nossas irmãs. Ser com todo o povo, com o teu povo espalhado por essa terra, esse mundo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, que você tenha um excelente dia, que você tenha um ótimo dia, na presença do nosso bom e maravilhoso Deus. Amém?